É para mim uma imensa honra este convite para proferir a oração de sapiência das comemorações dos 111 anos da Universidade do Porto. Quero agradecer ao magnífico reitor António de Sousa Pereira e a toda a equipa reitoral a confiança em mim depositada. O título desta oração de sapiência é Da Publicação da Alma Humana, Histórias. E tem uma pequenina epígrafe que vou passar a ler e, além disso, o texto está dividido em 3 partes. A primeira parte chama-se Primeira História entre o Passado e o Futuro. A segunda parte, que é pequenina, chama-se Intervalo, Transportar o Fogo. E a terceira parte chama-se Uma História que Aconteceu, uma grande, grande história. Começo então pela epígrafe, que é um excerto do soneto 30 de William Shakespeare, traduzido por Vasco Graça Moura. Quando em meu mudo e doce pensamento chamo à lembrança as coisas que passaram, choro o que em vão busquei e me sustento, gastando o tempo em penas que ficaram. E então me enlutam lutos já passados, me falam desventura e desventura, lamentos tristemente lamentados. Pago o que já paguei e com usura, mas basta em ti pensar, amigo, e assim têm cura as perdas e a tristeza, fim. Primeira história entre o passado e o futuro. Em 2003, foi criado na Faculdade de Letras do Porto o mestrado em Literatura e Cultura Comparadas. Marcaram-se as entrevistas para os candidatos e, entre eles, surgiu-nos uma licenciada em Engenharia Têxtil, Ana Cristina Assis, que tinha uma empresa têxtil e que declarou saber muito pouco sobre estudos literários e muito menos sobre literatura, e ainda menos sobre literatura comparada, mas queria muito aprender. Aceitámo-la e ela fez comigo a cadeira de Estudos Feministas e a seguir uma excelente tese de mestrado que o nosso Instituto de Literatura Comparada, Margarida Loza, depois publicou com o título Reconhecer-se Além Fronteiras, Ecofeminismo e o Pensamento de Maria de Lourdes Pintacilgo. Ana Cristina Assis, que mais tarde fundaria com o marido Miguel Pinho o Espaço Campanhã, espaço alternativo e independente dedicado à arte contemporânea, tratava nessa tese de um dos eixos fulcrais do pensamento de Maria de Lourdes Pintacilgo, o cuidado e a ética do cuidado, que passa pelo afeto. Não tenho dúvidas, porque ela me disse, de que pensar sobre o pensamento de Maria de Lourdes Pintacilgo e sobre a relação entre a ética do cuidado e a sustentabilidade tornou Ana Cristina Assis uma profissional infinitamente mais atenta às questões ambientais. Ela, que lidava com a indústria têxtil, uma indústria, como sabemos, de tradição altamente poluente. E não duvido que, ao tornar-se mais atenta ao mundo, a Ana Cristina se tornou uma melhor pessoa. 5 anos depois, em 2008, ofereci um curso de escrita criativa aqui, nesta mesma reitoria. Após ter frequentado 2 edições deste curso, Joana Espaim, Física Teórica e assistente auxiliar na Faculdade de Engenharia, com doutoramento em paredes cosmológicas, decidiu frequentar primeiro a cadeira de Estudos Feministas, do mestrado em Literatura Comparada, depois mais uma cadeira em Poéticas Comparadas, a imagem na poesia e no cinema, e acabou por fazer toda a parte letiva do mestrado. Depois disso, publicou um livro infantil, 2 livros de poemas e está neste momento a trabalhar em física experimental com baterias. Julgo que ainda está a trabalhar com baterias. Continua a ter como interesses os modelos de campos escalares e a dinâmica de defeitos em cristais líquidos e é membro colaboradora de um grupo no âmbito do projeto Literatura e Fronteiras de Conhecimento, Políticas de Inclusão do Instituto de Literatura Comparada Margarida Loza e no grupo Intersexualidades, dedicado aos estudos feministas e ao diálogo entre literatura e ciência. É claro que não é necessário explicar as razões pelas quais falei na engenheira Ana Cristina Assis e na professora Joana Espaim para começar esta minha comunicação no dia da universidade.
Comuns a estes dois casos estão vários eixos. A Faculdade de Engenharia, que Ana Cristina Assis frequentou e onde Joana Espaim leciona, o facto de ambas se terem movido além das fronteiras das áreas a que se haviam habituado e que durante anos haviam confortavelmente habitado, mas, sobretudo, terem ambas aquilo a que nós, humanos, chamamos curiosidade e que Einstein, de uma forma muito bela, dizia ser a mola do mundo. O importante, disse Einstein, é que não paremos de fazer perguntas. A curiosidade tem a sua própria razão de existir. Não é possível deixarmos-nos extasiar se contemplarmos os mistérios da eternidade, da vida, da maravilhosa estrutura da realidade. Nada mais é necessário se tentarmos compreender um pouco deste mistério todos os dias. Contemplar, diz também Einstein, tal como o pensamento ou a poesia, contemplar exige aquilo que temos vindo a descuidar. Tempo. Pensar demora tempo, como escrever. A velocidade não se compadece nem da escrita, nem do pensamento e é inimiga da contemplação. É que muitas vezes, mesmo não tendo nós memória do tempo em que um poema foi escrito, pode esse poema apaziguar o horror que há no mundo. Há poemas que nos tocam tanto que podem ser mola de ação e reação, locomoção e comoção, tocando o que de mais fundamental existe em nós. Isto conduz-me a uma reflexão sobre a universidade em geral. Uma escola não é uma empresa. Um ensino de qualidade não é sinónimo de propinas altíssimas. Para que tal aconteça, é necessário que o Estado invista ele próprio nas universidades, que não devem nem não podem ser autossustentáveis, sob pena de baixarem os seus critérios de qualidade de forma a terem mais clientes. Se há faculdades capazes de gerar protótipos ou de fazer parcerias com empresas, criando assim receitas próprias, outras há, cuja principal função e mais-valia é o ajudar a pensar, a discutir, a criar, a questionar. É grave quando áreas que lidam mais diretamente com a matéria cultural e cívica ou com o pensamento teórico são fragilizadas, quando a filosofia, as belas artes, as literaturas ou mesmo as físicas teóricas ou as matemáticas são consideradas de menor importância. E é grave porque se esquece o valor real que o ser humano representa, tal como se negligencia a importância de investir na capacidade humana de encantamento, de relação com a beleza, de produção do pensamento e inquirição, até de solidariedade e bondade, palavras que se encontram aliadas do nosso discurso e que mereciam ser para ele trazidas novamente. As matérias humanas, consideradas supérfluas, como o pensar, ou o sonhar, ou o imaginar, podem ser os espaços da comunhão e da comunicação reais. Deveríamos exercitar a nossa capacidade de aprender com o passado. Existem todos os tipos de lições, afirmou Noam Chomsky, numa entrevista que deu o ano passado sobre o seu livro Climate Crisis and the Global Green New Deal, The Political Economy of Saving the Planet, publicado em 2020. Basta ver a Alemanha, escreveu Chomsky. Na década de 20, a Alemanha era o auge da civilização ocidental, nas ciências e nas artes. E se olharmos para a literatura de ciência política da década de 20, a República de Weimar foi considerada o auge das conquistas democráticas. 10 anos depois, foi o pior lugar da história da humanidade. E anos depois, voltou para onde estava. Essas são as lições da história, ou seja, não sabemos nada. Mas se quisermos perguntar o que está a acontecer neste momento, acho que fomos atingidos por um ataque, o ataque neoliberal, que foi devastador. O seu desenho básico leva a altas concentrações de riqueza em mãos irresponsáveis e ao crescimento maciço de instituições basicamente predatórias, a maioria delas financeiras. Isso gerou
sentimentos em grande parte do mundo de raiva, ressentimento e desconfiança nas instituições, o que tem alguma justificativa. E é um território fértil para demagogos. Vemo-los surgir, mas também é uma oportunidade para o contra-ataque, desde as manifestações nas ruas até à criação de grupos de ajuda mútua. Os humanos são capazes de muita coisa. Fim de citação. E são, de facto, e somos, de facto, capazes de muitas coisas, de destruir cidades e eliminar vidas, mas de produzir pensamento e arte. Nascida de uma urgência interior, a arte ganha vida na mais íntima das relações, a do eu a sós consigo. Porém, depois de que o poema é escrito, a música é composta, a pintura é terminada, a instalação está pronta, a criação para a coreografia idealizada, precisamos de nos voltar para o outro, precisamos de partilhar. A arte, no meu caso a arte da poesia, desarruma para tentar arrumar por dentro e pode haver muito sentido na desarrumação. Desarruma para poder depois entender e fazer algum sentido do mundo. A poesia desarruma, como faz a física teórica, por exemplo, ao interrogar o mundo. A interrogação comum à poesia e a algumas das ciências é o desassossego. E é este estado de desassossego que as escolas deveriam passar aos seus estudantes em qualquer nível de ensino. No nosso caso, o ensino que por alguma razão se chama superior. É este desassossego que dá por outro nome o de pensamento crítico que está profundamente em risco. Entendo que uma escola deve ensinar isto, a pensar, demorando pensar o tempo que demorar. Pensar é construir uma habitação para os saberes. E se destruir é um processo tristemente rápido, nunca construir foi tarefa fácil ou veloz. Neste sentido, as humanidades, a par de ciências abstratas, que até usam metáforas lindas como buracos negros, ou paredes cosmológicas, ou até bailarina espanhola, o nome da galáxia NGC 1566, que Janice Lee, astrónoma do Observatório Gemini e no R-Lab, citada pelo Sky News, disse ser o lar das estrelas em todas as fases da evolução estelar. Tudo isto são saberes absolutamente fulcrais. Pois é a partir deles que pensamos o mundo, o universo, os outros seres vivos e viventes, e nos pensamos também. Reconhecendo até que não somos só nós quem lê o mundo, também o mundo a nós nos lê e se entrelê nos elementos que o compõem, como já o provaram, por exemplo, estudos recentes sobre a reação das plantas às nossas agressões ou a comunicação das árvores entre si. Permitam-me que mostre um pequeno e muito conhecido vídeo feito em 2013. É o vídeo de um chimpanzé a ser devolvido ao seu habitat, a floresta, depois de ter sido tratado pela equipa dessa mulher extraordinária chamada Jane Goodall. Já agora não sei porque é que ela nunca recebeu um prémio Nobel, mas enfim. Cuja pesquisa, iniciada nos anos 1960, foi fundamental para rever os nossos conhecimentos sobre primatologia. This is a really exciting moment for me. Here is Wunda, and she nearly died, but thanks to Rebecca, she came back from the dead almost.
para nos comover, bastaria essa extraordinária prova da ligação entre espécies, manifestada através do abraço entre o chimpanzé, ou a chimpanzé, melhor dizendo, e Jane Goodall, após ela ter comunicado com ela. Esse abraço bastaria, penso. Mas o que está aqui também expresso é como o afeto implica respeito e o respeito implica sempre liberdade. Note-se como a antropóloga abre imediatamente os braços quando percebe que o chimpanzé quer partir. Liberdade e respeito pelo planeta que habitamos todos, liberdade e respeito pelos outros seres que o habitam, liberdade e respeito pelo diferente, liberdade e respeito aquilo que ajuda a construir em lugar de destruir. Aquilo que se move no domínio do pensamento e nisso a que chamamos beleza, que não é mensurável em termos de números, pensamento, beleza, questionamento das coisas, a arte, o pensamento, a palavra e talvez no exercício dela e na paixão por ela, a palavra da poesia, porque é a menos sujeita às leis do mercado, a mais livre. Por alguma razão, nos tempos de ditadura, não só os cientistas podem ser acusados de espionagem industrial, também os poetas são perseguidos e presos. A palavra lança mundos diferentes ao mundo em que vivemos, nunca deixando de estar nele entretecida. A palavra faz sentir e faz pensar. Por esta razão, por exemplo, para o estado de ditadura em que muitos países vivem, para o estado de ditadura social em que vivem outros países, a incultura e a falta de pensamento são úteis, porque uma pessoa que pensa é uma pessoa que questiona, que exige, que resiste. E se pensarmos que a palavra cultura vem de cultivar e que se refere inicialmente ao amanho da terra, então ela tem a ver com preparação, com aprimoramento de capacidades que estão latentes em todos e todas nós e que vão sendo desenvolvidas através da comunicação. Cultura significa o produto humano das invenções, das descobertas, das artes, dos costumes, das religiões. Ter cultura incluiria conhecer um pouco a Bíblia, tanto quanto os Beatles ou Hieronymus Bosch. Incluiria saber do folclore de um povo, tanto quanto apreciar Bach. Incluiria entender as razões para a Revolução Francesa, tanto quanto perceber a guerra económica e social movida pelo que foi a chamada bolha de Wall Street. E sim, entender que para a fundação da nossa modernidade foi tão importante um poema como The Wasteland, de T.S. Eliot, quanto o foi a física quântica. E que a leitura e o estudo de um poema como The Wasteland alarga de certo o conhecimento de alunos de ciências, porque alarga os seus horizontes. Da mesma maneira que saber um pouco de física quântica alargará os horizontes de um aluno de letras. Da mesma forma que a paz e a bondade, que são patentes no vídeo de Jane Goodall, podem ser um incentivo para uma prática da boa vontade e da solidariedade. As nossas colegas e ex-estudantes da UP, Joana Espaim e Ana Cristina Assis, praticaram e praticam a multiplicidade e a transculturalidade. Enriqueceu-as a literatura e a arte, que são por vezes vistas como espaço supérfluo. Não servem para nada, dizem alguns. Ou letras são tretas, conhecemos bem a expressão, mas fazem parte do simbólico. E o simbólico traz consigo a qualidade de comunicar e de nos mostrar o belo e o terrífico, ambos fundamentais. Nós, humanos, como já disse mais de uma vez, citando uma colega de antropologia, começámos aí, talvez, nesse momento primeiro em que precisámos de pôr flores nas campas dos nossos mortos. De nada servem as flores, bastaria enterrar o corpo, com o objetivo próximo e pragmático da não propagação das doenças. Em vez disso, honramos a sua memória, lembrando-nos, pelo menos durante algum tempo, o das nossas vidas, ou daqueles que nos sucedem e se conseguem ainda lembrar. O resto é história, o resto somos nós, os da espécie humana, cada vez mais desafortunadamente instigada a desligar-se entre si. Uma universidade é para mim um imenso repositório de memórias que se cruzam, se interpenetram, se enriquecem umas às outras. E é também um estranho instrumento espacial dirigido ao futuro. Intervalo.
transportar o fogo. No tocante e terrível livro de Cormac McCarthy, The Road, A Estrada, de 2006, que retrata um cenário pós-apocalíptico sem qualquer esperança de resolução, assistimos a um diálogo entre pai e filho. Tens de transportar o fogo, diz o pai ao filho, no livro de Cormac McCarthy. Não sei como. Sabes, sim. E o fogo é real? É mesmo real? Pergunta ao filho. É real. E onde está o fogo? Não sei onde ele está. Sabes, sim. Está dentro de ti. Esteve sempre dentro de ti. Eu consigo vê-lo. A obediência cega às leis do medo é ao contrário de transportar o fogo. Mas o cenário de absoluta negação da vida é o que subsiste a esta criança, que o narrador vê como a face de Deus, se Deus houvesse. O futuro está, paradoxalmente, no passado das palavras e das memórias, mesmo no final do livro, a concluí-lo. A memória da vida que poderia ter sido, da beleza que poderia ter existido. E cito o final mesmo. Tempos houve em que existiam trutas selvagens nos rios que atravessavam as montanhas. Era possível vê-las alçadas no movimento da água cor de âmbar, as orlas brancas das suas barbatanas a cobri-las como mantos suaves ao sabor da corrente. Cheiravam a musgo quando as segurávamos na mão, polidas, musculares, duras mas flexíveis. No dorso tinham padrões muito complexos, mapas do mundo, como o mundo seria no princípio, mapas e labirintos de algo que não podia ser recuperado nem feito de novo perfeito. Nos vales profundos onde elas viviam, todas as coisas eram mais antigas do que os homens e murmuravam de mistério. Fim de citação. Na história do livro de Cormac McCarthy, isto é o irrecuperável passado, mas é também a memória e o seu poder, espécie de alerta para as ameaças que estão à nossa frente, claríssimas. Tempos como estes que têm vindo a ser caracterizados pelo excesso de armas de destruição em massa, excesso de consumo, excesso de informação, imagens que substituem a realidade. E também outro tipo de excesso, o excesso da ausência, equivalente à fome, à privação, ao vazio. Estes dois tipos de excesso vivem lado a lado sem realmente coabitar. Geralmente não se cruzam, a não ser que seja de forma virtual ou defletida, quando se atravessam no caminho um do outro, quando o mundo do excesso da ausência, o mundo da mulher discriminada e abusada por ter nascido fêmea, o mundo do imigrante, do sem-voz, se cruza com o mundo do consumismo desenfreado e do capitalismo sem peias, nasce o incómodo a que viramos a cara ou a destruição a que chamamos vandalismo. É aqui, então, que a obrigação cívica não pode ser desligada da insurreição poética. É aqui, então, que entronca a educação, seja ela a básica, a média ou a superior. Pensar e sentir com os outros as estruturas de privilégios e opressões é convidar a prestar atenção ao outro e ao mundo. É uma forma de trazer para a sala de aula algo que costumamos deixar fora da sala de aula, os afetos. Aquilo que conta na definição do humano e coloca tudo de volta no lugar, organizando a vida interior pessoal e construindo relações entre as pessoas. É que uma das maiores ameaças de hoje pode estar justamente em colaborar com aqueles cujas regras se baseiam em reduzir o mundo e a nossa relação com o mundo e com os outros. Por outro lado, a alegria encontrada em não ceder, em resistir, expande pensamento e emoções. É pedra angular para compartilhar ao mesmo tempo a indignação e a surpresa do inesperado. Terceiro momento, uma história que aconteceu, uma grande história. No ano 2000, foi transmitida na televisão portuguesa uma série de 26 episódios produzidos na Holanda que se chamava Of Beauty and Consolation, série que para mim foi a mais tocante e extraordinária a que jamais assisti. Mas a série passava muito tarde, por volta das 2 da manhã, de forma que não haveria muita gente que a ela assistisse. Tratava-se de entrevistas conduzidas pelo jornalista holandês Wim Keizer
a escritores, cientistas, filósofos, artistas, músicos, a partir das seguintes questões. Por que vale a pena viver? Onde podemos encontrar a beleza? O que nos conforta? Eram estas, sobretudo, as questões. Os entrevistados incluíam nomes como George Steiner, John Coetzee, Leo Max Lederman, Martha Nussbaum, Roger Scruton, Simon Schama ou Jane Goodall. Por exemplo, John Coetzee, o grande escritor sul-africano, que 3 anos depois, em 2003, receberia o Prémio Nobel da Literatura, falou do amor como motor do mundo, ligado à contemplação reverente da beleza, ao sentir-nos em casa e em paz, o oposto da guerra. Falou ainda da esperança como uma pequena luz, e eu lembro-me de pensar então em Jorge de Sena e no seu poema Uma Pequenina Luz, e daqueles versos, uma pequenina luz bruxuleante, não na distância brilhando no extremo da estrada, aqui, no meio de nós, e a multidão em volta, une toute petite lumière, just a little light, una piccola, em todas as línguas do mundo. Ou no seu testamento poético dedicado aos filhos, sob os fuzilamentos de Goia, Carta a meus filhos sobre os fuzilamentos de Goia, em que Sena denuncia como pela palavra posta em ideal se matou e chacinou, ou, ainda pior, se aniquilou mansamente, porque houve sempre infinitas maneiras de prevalecer, aniquilando delicadamente, por ínvios caminhos, quais se diz que são ínvios os de Deus. E se alerta para a necessidade de o mesmo mundo que criemos nos comportê-lo com cuidado, como coisa que não é só nossa, que nos é cedida para aguardarmos respeitosamente, em memória do sangue que nos corre nas veias, da nossa carne que foi outra, do amor que outros não amaram porque lhe roubaram. Tudo isto me fez viajar até um outro Prémio Nobel da Literatura, a poeta polaca Wisława Szymborska, e um poema seu tão certeiro sobre estes tempos tão confusos e tão cruéis de guerra na nossa Europa. O princípio e o fim, assim é o título do poema de Szymborska, que traduzi do inglês e que passo a ler. Depois de qualquer guerra, alguém tem de vir fazer a limpeza. Afinal, as coisas não se arrumam por si. Alguém tem de empurrar o entulho para a berma das estradas, de forma a que os caminhões cheios de cadáveres possam passar. Alguém tem de ficar coberto de lama e cinzas, molas de sofá, lascas de vidro, trapos ensanguentados. Alguém tem de arrastar uma viga para equilibrar uma parede. Alguém tem de envidraçar uma janela, voltar a pôr os gonzos numa porta. Não é muito fotogénico e demora anos. Entretanto, todas as máquinas fotográficas partiram para uma outra guerra. São precisas pontes novamente e novas estações de comboio. As mangas das camisas ficarão em farrapos, de tanto serem enroladas. Alguém, de vassoura na mão, ainda se lembra como foi, e outro alguém escuta e acena a cabeça intacta e sobrevivente. Mas há já outros ali por perto que começam a dispersar, achando aquilo tudo muito aborrecido. Do meio dos arbustos, às vezes, alguém ainda desenterra argumentos meio enferrujados e leva-os até ao monte de escombros. Os que sabiam o que aconteceu aqui devem dar lugar àqueles que pouco sabem, que sabem menos que pouco e, finalmente, que não sabem nada. Na erva que cobriu e escondeu causas e efeitos, alguém há de estar deitado um dia, uma lâmina de erva na boca, contemplando as nuvens. Conhecendo nós a terrível história da Polónia durante a Segunda Grande Guerra, a sua invasão, que iniciaria essa mesma guerra, o quase extermínio dos judeus polacos, a destruição maciça de cidades como Varsóvia, é natural que esse poema de Szymborska tenha tido a Segunda Guerra como ponto de partida. Mas o poema vai muito mais longe e fala da absoluta necessidade da memória quando, como sabemos, o esquecimento faz também parte da nossa condição humana. E chega ao final.
à última história que deu o título a esta breve intervenção da publicação da alma humana. No episódio com o imenso pensador que foi George Steiner, na série of Beauty and Consolation, aquela de que falei acima, a dado momento, Wim Keizer, o jornalista holandês, pergunta a Steiner sobre a importância da memória. Cito 2 excertos das respostas de Steiner, traduzida pelo nosso colega da UTAD, José Eduardo Reis. Não são muito curtos os excertos, mas são profundamente belos. Primeiro excerto. Penso que somos aquilo que recordamos e penso que não nos podem roubar o nosso íntimo. Permita-me explicar, no nosso século ficámos a saber que nos podem tirar tudo. A casa, a família, o sustento, e aprendemos também que todos nós vagueamos mais ou menos nesta terra como presas de caça. Eu definiria a história deste século como aquela em que centenas de milhões de pessoas em África, nos Balcãs, no Sudoeste Asiático e em breve noutros lugares passaram a ser judeus, entre aspas, isto é, passaram a ser presas de caça ou caçadores. Segundo excerto. E temos de citar, temos de contar uma grande história que responde completamente à sua pergunta e que eu espero que você não corte por não ter diretamente a ver comigo. É uma das pedras de toque da civilização. Em 1937, no Congresso dos Escritores Soviéticos, foi o pior ano, um dos piores. Todos os dias desapareciam pessoas como moscas. Disseram a Boris Pasternak: se tu falas, eles prendem-te. E se tu não falas, eles prendem-te por insubordinação. Estavam presentes 2.000 pessoas e Ivanov, esse stalinista assassino, esse polícia assassino, no palanque. O encontro durou 3 dias e cada discurso era: obrigado, irmão Stalin, obrigado, pai Stalin, obrigado ao modelo de verdade leninista-stalinista. E nem uma palavra de Pasternak. No 3º dia, os amigos disseram-lhe: não tens hipótese, eles vão prender-te, por favor, seria bom que todos te ouvíssemos e que dissesses algo que pudesse ficar para sempre connosco. Como sabe, ele era alto, tinha mais de 1,80 m e era incrivelmente belo. Quando Pasternak se levantou, toda a gente percebeu. Ele levanta-se, dizem-me, que se pôde ouvir o silêncio até Vladivostok. E diz um número, e 2.000 pessoas levantam-se. Era um número de um soneto de Shakespeare, de que ele tinha feito uma tradução e que os russos dizem ser, com a tradução feita também por Pushkin, um dos seus maiores textos literários. Quando em meu mudo e doce pensamento chamo à lembrança as coisas que passaram. Um soneto de Shakespeare dito de memória, e todos os recitaram de cor. As 2.000 pessoas na tradução de Pasternak. Ficou tudo dito. Ficou dito: vocês não nos podem tocar. Vocês não conseguem destruir Shakespeare. Vocês não conseguem destruir a língua russa. Vocês não podem destruir o facto de que sabemos de cor o que Pasternak nos deu. E não o prenderam. É uma grande história. Bom, neste caso, os patifes não o conseguiram prender. Ou se tivessem conseguido, era demasiado tarde. Outras pessoas tinham consigo o tesouro e ninguém pode prender toda a gente. Os poemas de Mandelstam foram todos confiscados e Nadezhda, a esposa, deu a conhecer um poema por cada 10 pessoas, o que significa que para 60 poemas haveria 600 pessoas que os conheciam. E assim se salvaram os poemas. Nada pôde impedi-los. Creio que esta é a mais indelével forma de publicação que se pode imaginar. A publicação da alma humana. Acho que não encontro melhor forma de terminar. Muito obrigada.